Excelência. Eu ia fazer uma pergunta aqui, um tanto quanto direcionada, porque parecia que todo mundo estava a favor do texto da Câmara, né? E que só os delegados da Polícia Civil, Ministério Público e delegados da Polícia Federal é que são contra, né? Mas vi agora pela exposição do colunista do Estadão que ele não se sente contemplado, né? E que está com receio da liberdade de imprensa, de liberdade de expressão não está plenamente garantido, né? Bom, a princípio, temos pela voz da advogada de defesa do consumidor, considerando ser o consumidor o centro, né, dos nossos esforços de produzir o melhor resultado possível em termos de texto legal, me parece que para o consumidor final, o texto, ainda que não seja o texto ideal, ele contempla, né, ele agrada, ele atende a esses requisitos básicos que são reivindicados pela sociedade civil, né, que é a liberdade de expressão, em que pese haja essa dúvida se está assegurada efetivamente a liberdade de expressão posta pelo colunista do Estadão, a neutralidade de rede, que vai garantir a circulação das informações sem qualquer tipo de discriminação ou de diferenciação, né? A privacidade e a responsabilidade, que me pareceu interessante, que os provedores deixam de ser os responsáveis e passam a ser responsáveis o autor do conteúdo mesmo. Isso me parece muito interessante, porque lá atrás, Walter Pinheiro, quando a gente discutia liberdade de expressão, ainda na era analógica, se falava muito do direito à liberdade com responsabilidade. Por quê? Porque acontecia muito aquilo de um jornalista escrever determinada coisa, mas a responsabilidade é do editor que assina, a responsabilidade é do veículo, e acabava que a pessoa sempre encontrava um meio de se livrar da situação. E até pouco tempo, pelo exemplo, inclusive bem dado aqui, havia exortações ao provedor a que restringisse determinado conteúdo. E agora não, parece que vai ficar claro no sentido de que só com reclamação judicial, só por determinação judicial para retirar o conteúdo ou mesmo penalizar o reincidente, mas deixando claro que o provedor ele é apenas o veículo por onde passa a informação, mas ele não tem responsabilidade, né? A responsabilidade é individualizada. Isso me parece muito interessante, a ideia de plena liberdade de expressão. No entanto, todo mundo com plena responsabilidade sobre o conteúdo que publica. E isso é muito legal, assim, à primeira vista. E depois, nós estamos falando de um texto que não é efetivamente ainda uma lei, né? Mesmo depois de aprovado, ele vai ter que passar por uma regulamentação, né? E a gente vai ter que cuidar muito para que na regulamentação não venha um monstrengo, né? Porque de vez em quando se aprova uma lei, quando chega na hora da regulamentação, os órgãos com a autoridade que lhes é conferida acaba fazendo regulamentações que não levam em conta aquilo que foi o objeto da deliberação do Congresso, né? Eu acho que a gente vai ter que ter um esforço no sentido de todos que participam e vêm participando dessa construção, na busca do melhor texto possível, depois também façam um trabalho de vigilância muito atenta para garantir que o texto aprovado seja efetivamente o texto regulamentado, para a gente não ter o risco de deturpações na hora da aplicação daquilo que foi aprovado. Ok, senador Aníbal. Bom, essa audiência, ela tem tido um acompanhamento razoável por parte aí dos internautas. Nós recebemos uma série de comentários, portanto, eu diria até um conjunto de intervenções,
Nós estamos providenciando, inclusive, para cada um aqui dos palestrantes ou dos debatedores, uma cópia, porque aí acho que a gente tem uma série de coisas que, na realidade, se comportam como... As coisas se comportam como um certo nível até de... Eu diria até de enfoque direcionado a esse ou aquele. Então, nós estamos, inclusive, informando aos internautas, nós vamos dar cópia a cada um dos debatedores para que eles possam, inclusive, promover até essa interação, até para que a gente tire dúvidas, inclusive dentro de casa. É que meu companheiro Francisco, aqui da Rede Globo, recebeu aqui uma mensagem de casa da filha que é advogada, relatando, inclusive, a compreensão dela a partir da intervenção dele aqui hoje. Né? Às vezes, para você ver como a intervenção, às vezes, tão próxima, não é tão esclarecedora quanto a teleintervenção. Então, portanto, isso já dá uma demonstração clara do debate que nós estamos fazendo. Então, nós vamos optar dessa forma, tivemos uma participação expressiva, mas eu queria, meu caro senador Aníbal, dizer que eu acho que talvez a polêmica maior em torno dessa questão do Marco Civil, tanto na audiência passada quanto nas duas audiências que eu tive a oportunidade de participar aqui no Senado, essa audiência de hoje e todo o processo que, de certa forma, eu tive a oportunidade de acompanhar desde a Câmara, inclusive, melhor, teleacompanhando, Francisco, o processo, até nas minhas conversas com o nosso relator Molon, eu acho que tem uma coisa que ficou muito aqui, muito bem caracterizado pelas intervenções, e que é importante para a gente olhar isso sobre outro aspecto. Quando todo mundo fala desse negócio aí da privacidade, da liberdade de expressão ou da responsabilidade, meu caro senador Aníbal, é importante a gente lembrar que nesse novo tempo também, o tempo da internet agora, também a gente tem a possibilidade de usar ferramentas muito mais ágeis para buscar o caminho para responsabilizar. E se não houver nesse meio de caminho entre a ferramenta e a responsabilização alguém que possa ter a capacidade de mediar e decidir, nós vamos ter quebra de privacidade todo dia. Por isso que o aspecto da ação judicial, do recurso, é você não permitir que alguém de modo próprio julgue o que deve e o que não deve estar. Além da invasão de privacidade, eu vou ter que conviver com figuras da censura. Sou eu que decido, se eu sou um provedor, se aquilo é uma coisa que fere ou não fere, que interfere ou não interfere. Como é que se processa? Como é que se dá esse julgamento? Então, essa é uma quebra de paradigma que eu acho muito perigoso. É por isso que a intenção do legislador do outro lado, lá na Câmara dos Deputados, foi a intenção de exatamente permitir que esse terreno fosse um terreno cada vez mais utilizado à liberdade de expressão. Mas não fechou a porta, portanto, não cabe também nessa lei. E aí eu acho que é importante, viu, Renato? Não cabe nessa lei, por exemplo, eu atribuir aqui caminhos que seriam caminhos do jurídico. Porque, na realidade, assim, uma parte disso aqui nós vamos ter que usar com analogia. É como o crime é adotado lá no Código Penal, ou melhor, ele é usado o seu combate, o que tem no Código Penal. Então, portanto, se eu trago para o Marco Civil esse conjunto de coisas, eu descaracterizo. A minha opinião, obviamente, eu estou partindo do princípio do que fez o legislador do outro lado, e nós estamos tratando de um conjunto de diretrizes. Essa é a opinião que eu consegui extrair desse Marco Civil. Ele não é algo que você engessa, nem é algo que você começa a tratar, inclusive, a miúde cada passo. Ele é exatamente uma abertura de caminhos, né? E, ao mesmo tempo, ele aponta para que você tenha um ordenamento desse uso sem a inibição. Então, essa é a minha tradução. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas que foram bem levantadas aqui. Um até o Francisco da Aberte tocou numa questão
de que, quando nós discutimos a LGT em 1997, mais precisamente votada numa fatídica tarde de julho de 1997, eu quero chamar a atenção que ela foi capaz de tratar de alguns pontos, mas que ela não tinha, ou seja, ou melhor, nós não tínhamos à época, a clareza e nem tampouco a visão da necessidade desse conjunto de diretrizes para a internet que nós temos hoje. Claro. Além da separação que você citou aqui, Francisco. Houve uma separação entre telecomunicações e radiodifusão, como se a gente pudesse tratar a comunicação como algo separável. Então, portanto, mesmo nesse aspecto, eu diria com aspecto de retardo, a gente está tratando esse tema agora, mas é no momento que se apresentou. Aquele momento, por exemplo, o legislador tratou da competição, ou seja, na medida que ele diz assim, não pode ter uma concentração econômica, então, portanto, eu tenho que impor, aí é diferente, eu tenho que impor aos operadores o processo do uso da infraestrutura de maneira compartilhada, para evitar exatamente que houvesse esse controle, através de você matar o conteúdo através do controle dos meios. É uma forma de censura, na medida que eu não disponibilizo, ou inclusive uma forma de competição desleal. Eu lhe cobro um preço que é incompatível com aquilo que você vai vender o seu serviço adiante. Então, portanto, eu eliminava isso. E uma outra coisa importante que aqui a Veridiana colocava em relação a essa questão da informação, por exemplo, já no artigo 72 da LGT de 1997, o legislador já colocava uma questão importante, ou seja, a anuência do usuário para o uso da informação. Então, muito tempo antes. Então, qual é o problema de você pegar nesse tempo de hoje e dizer, olha, para eu usar a informação de outrem, ou até contra outrem, entendeu? Então, essa é uma coisa que é fundamental que você tenha a possibilidade, e hoje os mecanismos possibilitam isso, facilitam isso, de maneira ao extremo, de você ter que consultar alguém para fazer a utilização dessa informação. Então, acho que é importante. E mais ainda, o legislador disse, olha, as redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação. É o que está escrito no artigo 146 da Lei Geral de Telecomunicações. Exatamente com essas palavras. Vias integradas de livre circulação. Então, portanto, o Marco Civil, enquanto diretriz, enquanto caminho, ele tem uma série de outras ferramentas legais que podem ser utilizadas, meu caro Aníbal, para resolver esse problema. E aí, quando o Chico fala aqui, por exemplo, de usar enquanto banco, nós já acabamos de aprovar aqui no Senado, o ano passado, o projeto de bancarização. Então, portanto, é um serviço. Não dá para entender mais a internet sem um conjunto de serviços. Nós estamos tratando, às vezes, das coisas, das pessoas, mas nós temos que entender agora que é a internet das coisas. Além do meu entretenimento, além da minha pessoa, também vai ser um mundo de negócio. Ainda que seja um negócio por uma pessoa, mas é um negócio. Ainda que seja um negócio com palavras e conteúdo, por enquanto não dá para a gente ainda materializar fisicamente, mas o comércio eletrônico está mostrando aí que é a grande ferramenta do ponto de vista da atividade do mundo de negócios é exatamente a rede. Foram 30 bilhões no ano passado de movimentação nisso. Então, esse jogo de interconexão, operação integrada e outro termo fundamental, meu caro Francisco, citado na velha LGT, também no artigo 146, se não me falha a memória, inciso 3º, ela trata lá como função social da rede. Então, portanto, é obrigatório essa interconexão, quando diz lá o artigo 147, que é o próximo. Então, na realidade, nós estamos tratando de algo que, de certa maneira, a gente foi convivendo com uma legislação aqui e outra acolá, e agora pôde se juntar essas peças e traduzir em algo mais enxuto. A Lei Geral tem 200 artigos, alguns até, na minha opinião, desnecessários.
Outros que já podiam entrar naquele negócio de revogas. E esses aqui a gente podia entrar na linha dura do dizer assim, cumpra-se. Tá? Então, portanto, eu acho que esse elemento, que é um elemento importante para a gente tentar entender como é que nós vamos trabalhar com isso. Então, a agonia de alguns pela questão da aprovação dessa matéria é o receio de que a gente cometa aqui um dos equívocos que historicamente até se comete no parlamento, de a gente achar que a gente pode ir fazendo ao extremo da discussão e não tem a possibilidade de experimentar algumas coisas que poderiam nos ajudar, inclusive, para aprimorar essa legislação lá na frente. Então, qual é o problema da gente aprovar essa lei do jeito que veio da Câmara? Eu não vejo nenhum. Então, bora fazer essa experiência e aguardar, inclusive, o desdobramento. Anteontem, vou falar assim, mas foi dia 3 de abril, os europeus resolveram tratar esse tema com uma diretiva. Nós vamos ter um encontro mundial. É natural que desse encontro mundial, se a nossa contribuição bate, ela reverbera. Nós vamos ter ainda outras coisas, outras contribuições. Isso se aplica para o mundo? Não. Se aplica para o Brasil. Mas se eu tiver a capacidade de fazer essa utilização aqui e fazer a disputa diferentemente de uma mera intervenção, ainda que tenha sido uma intervenção dura da presidenta Dilma na ONU, ou da presidenta Dilma na Comunidade Europeia no dia 24, na Comunidade Europeia no dia 24 de fevereiro, a melhor intervenção não são as palavras ao vento. É a prática dentro de casa. Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. É diferente, negando ali o velho ditado popular que é ao contrário, como muita gente usa. Então, portanto, eu acho que era importante a gente tratar disso. Eu quero insistir nessa questão aqui. A ação o papel da justiça nesse momento é importante, até porque a justiça tem muito mais condição de julgar os atos de irresponsabilidade ou a identificação do crime cometido do que efetivamente um provedor ou alguém que se julgue lá acusado e, de repente, tenha o poder de intervenção e de tirar. Já imaginou antes mandar uma cartinha todo dia para o jornal O Estado de São Paulo, dizer, tire a matéria do ar, porque essa matéria está me ofendendo. E aí? Aí não é só censura, aí ninguém vai funcionar. Antes de circular qualquer coisa, tem que passar na mão de todo mundo? Como? Sine pas possible. Não tem jeito. Então, não tem um francês meio abaianado aqui, mas... Então, eu acho que é importante a gente trabalhar nessa tese. E, por último, eu queria dar um exemplo, que é um exemplo bem prático de como a gente vai convivendo com as ferramentas do novo tempo. Eu tive a oportunidade de participar de uma conversa com membros do Tribunal Superior Eleitoral. Coincidentemente, eu fui provocado por um dos membros daquela corte, a partir da minha relação, inclusive, no setor e também por conhecer um dos parentes, e fui indicado para conversar, e o tribunal julgava uma questão fundamental. Como é que o tribunal ia se posicionar acerca do Face e do Twitter na questão eleitoral? E eu usei um exemplo bem claro. Eu fui lá e disse, olha, eu, ao invés de fazer nenhuma discussão técnica aqui com o senhor aqui, o ministro, eu vou lhe dar um exemplo prático do que aconteceu no interior da Paraíba com o caso da Bahia. O Esporte Clube Bahia foi jogar na cidade de Souza, no interior da Paraíba. Esporte Clube Bahia, campeão baiano e tal. Mas naquela época ali foi o campeonato da Copa do Brasil. O Bahia apanhou mais do que Malavéia para largar o mofo. E o Bahia foi jogar na cidade de Souza. Chovia muito. A Rede Globo, Chico, sua gloriosa Rede Globo, tem um padrão de transmissão. E avisou aos baianos, eu sinto muito, mas as condições para a transmissão do jogo em Souza não são condições que se enquadram dentro do padrão global. Então, portanto, não haverá transmissão do jogo para Salvador. O torcedor do Bahia, que é, como diz a história lá, teimoso, estava na arquibancada, pegou o laptopzinho dele, botou um webcam, chovia só, naquele momento chamou o outro torcedor também que estava lá do lado dele, disse, meu irmão, você vai segurar aqui mais do que sua cabeça, você vai proteger o laptop. Bota o guarda-chuva aqui, e os dois lá no seu botou, tá, e começaram a filmar o jogozinho ali, chovendo que só.
E o sujeito pegou e botou no Twitter dele. E avisou a tudo quanto foi torcedor do Bahia na Bahia. Disse, olha, entre no meu Twitter que você vai assistir ao vivo o Bahia jogando aqui direto de Souza. E óbvio que ele encaixou lá embaixo logo a frase, chupa a Rede Globo. E aí, né? Ele não é besta, né? O cara quebrou a audiência da Rede Globo em Salvador. Certo? E botou lá a Globo que tinha o direito de imagem. Calma, por que eu estou contando essa história para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral? Para a gente entender. Torcedores do Bahia foram loucos, independente da qualidade. Foram doidos pro Twitter do cara. O Twitter do cara bateu tudo quanto foi recorde naquele momento. Todo mundo pendurou naquele sujeito para assistir o jogo do Bahia. Tinha gente que para ver, meu amigo, era difícil. Chovendo ainda por cima. Cara, de vez em quando só via naquela época da sombra que tinha na TV, que o sujeito botava bombril na antena, que não servia para nada. Tinha mais fantasma e chuvisco do que qualquer outra coisa na imagem. Mas o cara deu para assistir o jogo. Ou seja, os torcedores do Vitória, que obviamente não gostariam de assistir o jogo do Bahia, continuaram no Twitter, não desligaram o seu Twitter. Foram ver outras coisas, seguiram outras pessoas. Eles não eram obrigados a assistir ou a ficar só e somente só naquele endereço, naquela direção. Então, foi assim que eu expliquei ao ministro do Superior Tribunal Eleitoral que a propaganda eleitoral que aparece na TV, que é a TV aberta, ela chega na minha casa. Se eu não quiser assistir um candidato, eu não tenho uma outra opção, eu tenho que desligar a televisão. No Twitter, se eu não quiser assistir o jogo do Bahia, eu não me desligo da rede. Na televisão, aquela propaganda, ou o jogo do Bahia, se tivesse naquele canal, eu não teria opção. A propaganda obrigatória me impõe, ou eu ligo e vejo, ou eu desligo e não vejo mais nada. Então, portanto, é por isso que o TSE decidiu lá liberar a propaganda, porque na realidade é o seguinte, sou eu que coloco o conteúdo. Cada um tem a liberdade de escolher o que quer. Quem não quer ver isso, vê aquilo, e quem não quiser, inclusive, não vê nada. Portanto, tem a opção. Aí é o literal controle remoto, está na mão de cada um. Ou então fica no Zap Zap, né? Então é isso. Então pronto, vai para o Face, vai para o Zap Zap, vai para onde quer que seja. Entendeu? Então, na realidade, esse é o conceito que a gente está trazendo para o Marco Civil, é isso. É eu ter a oportunidade de usar o meu controle remoto da forma que eu quero. E aí é diferente, porque tem controle remoto que o cara diz assim, eu mudo de um canal para o outro, está tudo igual, tudo ruim. Agora eu estou entregando uma infinidade de canais. Então o sujeito tem uma infinidade de busca, uma infinidade de procura. Então esse é o conceito. Ou vai ver o seriado da Netflix por R$9 por mês. Se for no pacote amarrado, ele está obrigado. Para ver com qualidade e velocidade, é por isso que a neutralidade de rede não permite esse casamento. Casamento só de impedância, meu irmão, que é por sinal passar inteiro e de preferência, inclusive, sem atenuação. O restante dá problema. Então há uma diferença, é isso que eu quero chamar a atenção. Walter. Deixa eu só concluir, é isso que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é a busca, outra coisa é a imposição. Então esse caminho é que é o caminho que a gente buscou traçar no Marco Civil. Ou seja, você se permitir a busca. Além do que, quando a busca é possibilitada dessa magnitude, significa também que eu aumento a possibilidade, mas aumenta muito, de outro tipo de mercado importante nessa área, da produção de conteúdo. E aí, viu, Marcelo, quantos meninos, por exemplo, estão produzindo coisas interessantes, ou quantas pessoas, as meninas também, e que poderiam estar sendo utilizadas. Nem todo mundo conseguiu botar numa plataforma lá para todo mundo pegar. Por quê? Porque as coisas não tinham esse grau de liberdade. Então, portanto, a disponibilidade potencializa a criação e, portanto, diversifica
a quantidade, o acesso, serviços e outras coisas mais. Por isso que essa proeza chamada Marco Civil foi constituída. Aí alguém pergunta assim, mas precisaria de um Marco Civil? Precisava, Aníbal, para a gente fazer a espécie da organização desse tipo de caminhada. O que nós estamos fazendo é isso, organizar essa caminhada e comandar nessa estrada sem que ninguém me imponha, nem que ninguém estreite o meu caminho. É esse o conceito que a gente está trabalhando e é por isso que nós estamos pedindo para experimentar esse conceito. Experimentar, a gente nem viu ainda. Então, bora experimentar isso. Depois do experimento, a gente pode chegar para um segundo momento para ir para aprimorar essa experimentação ou até fazer o rebatimento disso com as outras coisas lá fora, para a gente ver se a gente consegue influenciar para lá ou se também o próprio conceito de lá para cá nos ajuda a produzir algo melhor do que isso. Por enquanto, esse não é nem o ótimo nem o bom, é o possível. Senador Aníbal Diniz. Não, eu só queria pedir para que Vossa Excelência reforçasse um pouquinho nessa questão da finalidade social da rede e do direito de acesso à internet a todos, o quanto essa discussão do Marco Civil da internet tem que estar intimamente ligada ao Plano Nacional de Banda Larga, porque a gente vai ter que agora fazer com que as cobranças que já são tantas fiquem ainda maiores para garantir que todos tenham acesso mesmo, né? Porque senão a gente não vai estar cumprindo com o que estabelece o texto proposto. E a outra questão, senador Walter, para a gente, já que vai fazer um processo de experimentação, que a gente a faça sem preconceito, para não acontecer o que aconteceu com a discussão da regulamentação dos meios de comunicação, que o pessoal levou para o caminho da censura e tal, e ninguém mais tem coragem de bancar esse debate. Mas é interessante a gente pensar qual vai ser o caminho também no futuro para discutir isso. Será que a gente vai ter que estabelecer o marco civil dos meios de comunicação para fazer esse debate, iniciar algo que possa ter uma conversa sem preconceito, para as pessoas não tomarem tudo como se fosse um desejo intenso de promover censura, quando não é. Simplesmente regulamentar para que todos possam ter acesso melhor, com seus direitos garantidos e também com a garantia de acesso a todos os meios. Obrigado, senador. Eu vou passar a cada um dos representantes aqui para cada um fazer as considerações finais e a gente até ter ali a possibilidade de discutir no plenário o que é que a gente vai fazer com esse projeto hoje à tarde ou daqui até a próxima terça-feira. Portanto, com a palavra agora, doutor Renato. Eu acho que também tem um problema de voo, você está começando por ele aí, né? Muito obrigado, senador. Eu acho que existe um ponto comum aqui, que é com relação à participação do judiciário. E até aproveitando para discussões futuras, o judiciário tem que ser, hoje, mais do que nunca online. Nós temos que ter, já em virtude do avanço da dinâmica da internet, temos que ter juízes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para remover conteúdos ilegais ou, eventualmente, até para obter ou proferir decisões, procurando identificar criminosos digitais. Essa acho que é a primeira lição que nós trazemos daqui. Com relação à privacidade e com relação à liberdade de expressão, também existe um norte, uma convergência muito clara aqui. Todos, sem dúvida nenhuma, aqui defendem liberdade de expressão na sua essência. O que não se quer é uma liberdade de agressão. E, ao mesmo tempo, é preciso considerar também que não existe liberdade de expressão sem privacidade, até porque a liberdade ela é irmã da privacidade. Em síntese, o Marco Civil está aí, várias discussões, debates, etc. Fiz as minhas considerações iniciais. Eu acho que o caminho está aberto. Avante. Obrigado. Senador Eduardo Levi. Senador Walter, senador Aníbal, o senador Walter falou que foi aquilo que foi possível. Então, é aquilo que foi possível. A única coisa que eu queria deixar registrado, para aqueles que não perceberam, talvez não tenhamos possibilidade de assistir jogo transmitido pela televisão em Sousa, mas tinha banda larga lá em condições de transmitir. A banda era bem estreita, viu? Mas... Muito obrigado. Quase que não dá para ouvir todos os instrumentos da banda, porque quando tocava o sopro só transmitia o bumbo. Vamos lá, Veridiana. Tranquilo. Só o doutor Renato está pedindo para se retirar aí, que ele vai pegar um...
um voo agora. Bom. Um abraço. Tchau. Indo às considerações finais aqui, também bem rápidas, os que me precederam foram muito rápidos. Eu não sou assim tão rápida, mas vou fazer o meu melhor possível também, que nem o Marco Civil. Eu concordo que o texto que veio da Câmara não é o ideal, até colocamos aqui a grande divergência, né, que nós teríamos em relação ao texto que é o artigo 15, com a obrigatoriedade de guarda de dados por 6 meses, mas o possível que foi aprovado na Câmara avança muito na garantia de direitos dos cidadãos e dos usuários na rede. E já melhora bastante a garantia de direitos e a possibilidade de exigir responsabilidades e deveres daqueles envolvidos na rede que hoje nós não temos. Né? Então, para nós, é um avanço aprovar o texto como ele está hoje. E aprovar sem debates que o levem de novo à Câmara, porque isso pode prejudicar bastante essa tramitação. Em relação a alguns pontos que foram levantados pelo Renato Cruz, na fala que ele fez, acho que tem 2 pontos importantes. O Marco Civil, ele é uma lei dentro de um ordenamento jurídico prévio. Né? Então, o artigo 10º, parágrafo 3º, que trata aí de alguns dados que se pode ter acesso, faz referência a uma lei que já existe hoje, a legislações que já existem hoje, que o Marco Civil não está revogando. Mas ele não está criando essa possibilidade. A possibilidade já existe. E o fato de o Marco Civil revogar uma outra lei também não impediria que outra lei viesse com as exigências dessa legislação que já existe hoje. Ao mesmo tempo, no que se refere aí aos juizados especiais cíveis, a mesma coisa. O Código de Processo Civil ele já estabelece os juizados especiais cíveis e esse regime especial mais célere, dependendo de qual for a causa. Né? O que não estaria excluída a possibilidade de casos de internet serem levados a esses juizados. A questão é que o Marco Civil deixa isso claro. Mas é interessante que ele traz um novo elemento na avaliação do juiz. Se no Código de Processo Civil é preciso que se verifique a verossimilhança do que está sendo alegado e um dano irreparável, o risco de um dano irreparável, o juiz, no que se refere a questões de retirada de conteúdo da internet, pelo Marco Civil, vai ter que avaliar também o interesse da coletividade em ter acesso àquele conteúdo. Então, novamente, buscando preservar a liberdade de expressão e o acesso à informação. Então, por isso, também mais um elemento que demonstra que, dentro de todas as peculiaridades da discussão desse processo, desse projeto de lei, de todos os interesses, de todos os direitos que precisavam ser preservados, existe um equilíbrio importante nesse projeto de lei que veio da Câmara. Por isso, que nós defendemos que ele seja aprovado. E aí, com relação à história que nos trouxe o senador Walter Pinheiro, é muito importante, em tudo que ele contou, ressaltar aí a relevância da neutralidade da rede. Se hoje a internet nos permite ter acesso a diferentes conteúdos, do lado de quem busca e do lado de quem oferece conteúdos, papéis que cada vez mais se confundem na rede, ainda bem, graças à neutralidade da rede. É a possibilidade de não existirem aí canais reservados a determinados provedores de aplicações que paguem melhor para trafegar na rede ou planos que só te dão o direito de acessar uma coisa ou outra. Mas essa internet que nos permite navegar aonde queiramos ir, desde que tenhamos uma conexão contratada. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Francisco. Muito obrigado, presidente. Eu acho que também, para ilustrar, como Viridiana já o fez, a importância, para enfatizar, como a Viridiana já fez, a importância da neutralidade para provedores de conteúdo, a gente tem que ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, fatos que tornaram-se públicos, acho que há 72 horas, é um caso da relação da Netflix com a Comcast. Comcast é a maior operadora de TV por assinatura nos Estados Unidos. Tem uma rede privilegiada para fazer serviço, para proporcionar serviço de banda larga, porque é uma rede fibrocoaxial.
portanto, concorre... Hoje não, as telcos já estão também com redes apropriadas, mas ainda há muitas que operam ainda com o par trançado, né? Então, a Netflix se queixava que, ao entrar numa residência servida pela Comcast, sua velocidade era controlada. Então, resolveu fazer um acordo com a Comcast, pagando para ter um privilégio de estar até no próprio set-top box, no decoder. Aumentou 65% a velocidade do seu conteúdo a partir dessa data. Então, é isso. E por que hoje nos Estados Unidos isso pode se fazer? Porque a decisão da Anatel de lá, da FCC, era de proibir esses acordos, mas uma corte revogou essa decisão, sob a alegação de que não há uma lei que dê ao FCC essa regalia de regular a neutralidade. Então, eu acho que nós estamos também na frente dos Estados Unidos na preservação da neutralidade da rede. Sobre o chupa Rede Globo, olha, eu queria só dizer ao presidente que não é raro que concorrentes, não diga chupa-se Rede Globo, não, mas diz passamos a Rede Globo e comemora com sino, às vezes. Então, quando passa a audiência, é muito comemorado. Muito obrigado. Valeu, Chico, obrigado. O Marcel, do Google. Senador Walter Pinheiro, senador Aníbal Diniz. Como professor, pesquisador, acadêmico nessa área há mais de 15 anos, eu fico muito satisfeito que a Casa, o Congresso de uma maneira geral, tanto a Câmara quanto o Senado, tenham ciência e estejam finalmente a par dessa oportunidade histórica que tem de aprovar o Marco Civil da Internet e dar ao Brasil realmente uma legislação de vanguarda, moderna, que vai garantir uma web livre e aberta. Eu digo isso porque, como eu mencionei no início da minha fala, né, por muito tempo preponderou, inclusive aqui nessas casas legislativas, a ideia de que a internet era só fonte de problema, de ameaças, de calúnias, de ilícitos, e isso deixa de lado todo o aspecto positivo de tudo que a gente tem hoje. Pode parecer redundante dizer que, mas todo mundo sabe, todo mundo usa esses aplicativos, a internet mudou a vida das pessoas, mas como a Casa Legislativa às vezes é chamada para resolver problemas, né, a gente fica com essa impressão de que os problemas são em muito maior número. E, na realidade, o que se constata é que a quantidade de conteúdo potencialmente ilícito, os problemas mesmo que a internet eventualmente possa causar, são em um patamar infinitamente menor do que todos os benefícios sociais, econômicos e educativos que ela proporciona. Então, é uma oportunidade muito grande que as casas aqui têm. A Câmara já fez seu papel, a gente espera que o Senado cumpra o seu papel para avançar com esse texto e colocar o Brasil em um patamar incrível para permitir a inovação e desenvolvimento da internet no nosso país. Muito obrigado. Ok, obrigado também. Renato. Bom, então, eu queria agradecer novamente, agradecer aos senadores a oportunidade de estar aqui. Então, em relação ao questão da privacidade, da liberdade de expressão que eu falei, assim, eu não vejo por que a gente precisa aceitar um texto quase bom quando a gente poderia ter um texto bom em 2 itens tão importantes quanto esse, né? E em relação ao artigo 19, né, Viridiana, eu acho o seguinte, que a gente tem aqui uma definição de como funciona a liminar, mas a gente não tem uma definição do como funciona o recurso, né? Eu acho importante de você dizer como que, né, como dizer também que, já que a gente tem a oportunidade de ter uma decisão rápida em relação a um conteúdo, por que não ter também uma oportunidade de ter uma decisão rápida para que essa liminar possa ser cassada, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, eu que agradeço aí a presença dos expositores, agradeço também a presença e também aqueles que nos acompanham via rede, né? Dizer que, em princípio, está mantido a audiência pública, a terceira audiência pública para terça-feira às 14 horas, mas que nós vamos ainda ao plenário para um esforço de ver qual o encaminhamento possível para essa matéria ser apreciada, inclusive na possibilidade de levá-la já enquanto lei no dia 23 para o encontro mundial. Então, portanto, quero, antes de encerrar esse nosso trabalho, submeter à deliberação do plenário aqui a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Portanto, aos senhores e senhores senadores
que aprovam permaneçam como se encontram. Portanto, estão aprovadas as atas das reuniões conjuntas da CCT, CCJ e CMA. E, mais uma vez, agradecendo a todos, estão encerradas os trabalhos das 3 comissões aqui, apresentados, inclusive, desde a quinta-feira passada, já que votamos as atas hoje. Portanto, encerrado o trabalho e convocado o próximo audiência de debate para terça-feira, dia 22 de abril, às 14 horas.